Tá Tá. ótimo. Pronto, sejam todos muito bem-vindos à nossa Noite das Mulheres. Conosco está a pastora Jocelina Fares. Ela é pastora na Casa da Bênção, ali em Santos, né? Esposa do pastor Michel, homem de Deus também. Hoje ela vai falar um pouco do testemunho de fé da família da Raquel, descrito ali, não, de Lia, perdão, de Lia. Na outra terça-feira que ela falará sobre Raquel. Então a gente vai ter 2 encontros com a pastora Jocelina. Seja muito bem-vinda, pastora, Amém. a nossa igreja congregacional Filadélfia. A gente fica aqui na Sapopemba, em São Paulo, né? O Michel já perguntou. A gente está aqui em São Paulo, na Sapopemba. É muito fácil de chegar na nossa igreja. Esperem Deus que, acalmando toda essa situação pandêmica, vocês possam vir presencialmente para a gente fazer aquela festa no meio do povo de Deus. Será um Iniciar, prazer. então, amém. Vamos iniciar então com uma oração. Eu vou pedir à nossa irmã diaconisa Elisângela que leve-nos a Deus em oração para nós começarmos aqui Amém. a Noite das Mulheres. E logo em seguida, pastora, você já fique à vontade para falar com as nossas irmãs. Amém. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos. Amém. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por mais um dia na tua presença, Senhor, por mais um dia que tu nos guardou, ó Pai. Venha, Senhor, estar abençoando, ó Senhor, as palavras, Senhor, da pastora, Senhor, que ela venha falar aos nossos corações, ó Senhor, para edificar, ó Senhor, a tua obra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Senhor, vai abençoando as famílias, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida do pastor, ó Senhor. Abençoa, Senhor, a todas as mulheres, ó Senhor. Que essa palavra, Senhor, chegue, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Senhor, confortando e abençoando, ó Senhor, a cada uma. Em nome de Jesus, eu já agradeço, Senhor, porque tu, Senhor, está nas nossas vidas, ó Senhor. Tu manda, Senhor, essas pessoas, Senhor, a falar aos nossos corações a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, minhas queridas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindas, né? Sejam bem-vindos a essa reunião. Nas telinhas, né? Não estou, assim, acostumada ainda, mas nós vamos aos pouquinhos sendo acostumados. E devagar a gente chega lá, com a graça de Deus, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre família, e especialmente sobre a família de Jacó e Lia, né? Porque Deus tem algo a dizer aos nossos corações através da vida dessas pessoas que Deus usou para que fosse feito as promessas, os planos de que Deus tinha para Abraão, né? E Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas eu farei você crescer abundantemente como as estrelas do céu, como o pó da terra. Será assim grande, grande, muito grande a sua descendência na terra. Então Deus, através de Abraão, começou a abençoar a vida dele, de Sara, e aí, na sua descendência, que veio Isaac. Isaac casou com Rebeca, e de Rebeca nasceu Jacó e Esaú, né? Através de oração, porque Isaac orou pela sua mulher, que era estéril. E através desta oração, Rebeca ficou grávida, né? E aí ela sentia umas coisas estranhas no seu ventre, aquela dificuldade de entender o que estava acontecendo, aquela luta dentro dela, muito trabalhoso, e ela foi perguntar ao Senhor. Então, nós vemos aqui que também a mãe de Jacó era uma mulher de oração, né? Uma família só se faz família abençoada, dirigida na presença de Deus, quando ela ora. E Abraão, Isaac eram de oração, e também nós vemos ali que Rebeca também era uma mulher de oração, né? E aí, quando eles nasceram, né, deram o nome das crianças. Aí ela perguntou para Deus, né, nós retrocedendo um pouquinho,
Rebeca perguntou para Deus por que aquilo acontecia na barriga dela, por que ela estava tendo uma gestação tão difícil, né? E Deus respondeu para ela, né? E ele falou assim, é porque existe 2 gerações, 2 nações procederão de ti, do teu ventre, e uma será maior do que a outra, porque o maior servirá ao menor. O maior era aquele que ia nascer primeiro, né? O primogênito. Mas Deus já tinha falado ali para Isaac e Rebeca que o maior serviria ao menor, quanto que na realidade seria o contrário. Mas Deus faz coisas que ninguém espera, né? Tudo aquilo que Deus faz é extraordinário. E aí fala do nascimento deles. Aí nasceu Esaú primeiro. E Esaú, ele nasceu todo ruivo e todo peludo, né? E a Bíblia fala que o significado do nome de Esaú é peludo, homem natural, sensualidade, tudo isso aí é o significado do nome dele, Esaú, sensualidade. E aí mostra que ele era um homem natural, um homem carnal, um homem que não entenderia as coisas de Deus, porque a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito, né? E depois veio Jacó, o segundo, né, que nasceu, gêmeos, né? E quando Jacó nasceu, já nasceu agarradinho com a sua mãozinha lá no calcanhar de Esaú. E Esaú ali nasceu primeiro e veio Jacó. E eles falaram, nossa, esse aqui veio agarradinho ao calcanhar dele, então o nome dele vai ser Jacó, que significa suplantador, né? Aqui é enganador. Suplantador não significa enganador, mas suplantador é aquele que vence, aquele que desbanca, aquele que pisa no calcanhar e ele ganha, ele vence, né? E ele pegou no calcanhar do irmão e ele desbanca o irmão, mas isso aí é algo espiritual, né? E isso em hebraico, em grego, significa que ele é aquele que luta com Deus e vence, né? Esaú, peludo, e Jacó é o que vence, que luta com Deus e vence. Jacó, isso aí está em Gênesis, viu? Capítulo 25, versículo 23 e 25. Agora, com respeito à vida deles, seguiram a vida deles, né? Durante a sua criancice, durante a sua adolescência, e quando chegou já a fase adulta, a palavra de Deus mostra aqui que Isaac, né, gostava mais de Esaú, ele por causa da caça, porque ele era um homem valente, então ele gostava mais de Esaú. Mas fala também que Rebeca gostava mais de Jacó, que era mais companheira, era caseiro, né? E aí fala assim que teve um dia que Esaú foi caçar e Jacó estava fazendo um guisado, né? Quando ele chegou, ele estava fazendo um guisado. E aí, quando Esaú chegou do campo, ele viu Jacó fazendo lá um guisado de lentilhas, e ele estava exausto, acabado, né, de canseira, e ele pediu um pouquinho, né, porque estava morrendo de fome, morrendo de cansaço, a ponto de desmaiar. E aí Jacó falou assim, tem uma coisa, eu te dou, mas eu quero que você me passe aqui, pela sua palavra, me passa para mim o seu direito de primogenitura, aí eu te dou. Mas, aí Esaú falou assim, eu estou a ponto de morrer aqui, de desmaiar, de morrer, e aí, para que me serve primogenitura? Eu quero é comer. Então, ele acabou vendendo, né? Desprezando, assim, a sua primogenitura. E aí, tudo bem, passou tanto tempo que Isaac, o pai de Jacó e de Esaú, envelheceu. E ele envelheceu, os olhos já estavam turvos, e aí ele falou assim, Esaú,
vai lá no campo, pega lá um cabrito e faz aquele guisado do jeito que eu gosto, para me comer e te abençoar, porque eu já estou velho. E aí ele foi, né? E aí, quando ele foi, Rebeca ouviu que o marido falou isso, né, para o filho, e falou assim, não, o direito tem que ser para Jacó, porque ele ama Deus. Ele ama Deus. Então, ele deixou que Esaú fosse e falou e combinou, né, com Jacó, para eles fazer o guisado logo e dar para o pai, para ele receber a bênção da primogenitura. Ele comprou a primogenitura do irmão e agora ele estava querendo receber as bênçãos da primogenitura. Quer dizer, acho que tinha duas fases. A primogenitura com respeito a coisas materiais, ao direito de terras e propriedades e prosperidades, né? E todo o rebanho e tudo mais, como também a primogenitura com direito das bênçãos de Deus, porque Deus ama a primogenitura, né? E aí, tudo bem, foi assim, e aí acabou que Jacó enganou, né, o pai, vestindo roupa de pelo, tudo mais, e o pai não estava enxergando, e ele fez de tudo e alcançou e tirou a bênção do irmão. Mas acontece que, na hora que o outro descobriu, ele queria matar o irmão. E Jacó ficou com medo. E aí fizeram lá uma trama assim, para ele fugir para a terra de Padã Arã, né, ir para lá, e para lá também, e para poder ficar livre do plano macabro, né, de Esaú, de matar ele. Então tá, ele foi. E a Bíblia fala o quê? Que Jacó, as bênçãos de despedidas, né, de Jacó. E aí fala assim, em Gênesis 28, Isaac chamou Jacó e dando-lhe uma bênção, lhe ordenou, dizendo, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-se e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Tome de lá a esposa das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça com que seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão e você e a sua descendência para que você possua a terra de suas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Aqui ele fala, Isaac fala e repete, né, para Jacó sobre as bênçãos que Deus tinha prometido a Abraão, né, sobre as peregrinações, Deus ia multiplicar, e toda aquela terra seria dele por herança, né, e assim aconteceu. E ele foi embora. Claro que ele não se despediu lá de Esaú, né, ele foi-se embora, e aí ele foi, no caminho, ele teve uma experiência com Deus, né, a experiência daquele sonho que ele está cansado da viagem, ele dormiu no caminho, né? E aí ele teve uma visão de uma escada, né? E os anjos subiam e desciam, e aí que via da terra até o céu. E aí ele viu que era muito extraordinário. E aí Deus ali estava perto dele e falou para ele, e conversou com ele. E aqui, em Gênesis 28, versículo 13, deixa eu ver aqui, 13. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que cumpra tudo aquilo que prometi. Então, Deus estava ali sossegando o coração de Jacó,
que ele estaria em paz, ele ia para lá, ia ser abençoado, e ele ia retornar à casa da sua parentela ali, de Isaac, né, em paz e próspero e fecundo e multiplicado, né, na sua descendência. E aí Deus falou isso para ele, e ele sossegou e foi. E aí ele chegou lá em Padã Aram, e ele encontrou lá uns pastores lá perto de um poço de água, e daqui a pouco ele encontrou Raquel. Na hora que ele viu Raquel, ele ficou emocionado, ele chorou, ele abraçou e beijou ela, e aí contou das coisas que aconteceu. E aí ele foi lá ter com o pai, né, de Raquel e a Labão, né? E aí ele chegou lá e se apresentou, e ele ficou muito feliz, porque não, realmente, você é o meu parente, e vai ficar aqui conosco, e ele ficou ali um mês inteiro, né? Jacó ficou ali um mês inteiro, mas claro que não ficou ali parado, ele começou a trabalhar. E aí Labão fez aquela proposta, né? Você não vai ficar aqui trabalhando para mim de graça, eu quero que você me fale o seu salário. E aí ele falou assim, eu quero, já que você está falando de salário, eu quero me casar com a sua filha, Raquel, mas vou trabalhar para conquistar este casamento, vou trabalhar 7 anos por amor a ela. E ele, né, Labão, falou assim, tá bom, vamos lá no cartório não, vamos lá no Ministério do Trabalho Labão, né? Ele foi lá no Ministério do Trabalho Labão. E aí foi lá lavrar lá o contrato de trabalho. Esse aí eu estou conjecturando, viu, gente? Estou falando assim, mas ele foi lá para o Ministério de Trabalho Labão. Foi lá lavrar a ata lá, e o contrato, e a carteira de trabalho, e assinou lá, né, 7 anos por Raquel. E ele trabalhou, e parece que ia pouco o tempo que ele trabalhou por amor a ela. Mas aí, no dia do casamento, né, aí o Labão fez um banquetão lá, um banquete, chamou todos os vizinhos, todos os amigos, todos aquilo que ele achou que tinha que chamar, e ele chamou. E aí, quando chegou o dia do casamento, lá, o horário, aí Labão foi lá e trocou as noivas. Né? Foi o dia que ele trocou as noivas. Ele enganou Jacó. E aí, quando Jacó lá fez os seus votos, né, nupciais, eu prometo ser fiel. Nós aqui que estamos pensando nisso, né, sobre os votos nupciais que a gente faz. Eu prometo ser fiel a você, eu prometo ser fiel na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, até a morte, até que a morte nos separe. E aí acabou, né, a cerimônia, tal, a festança. Aí chegou o momento, todo mundo embora, e Jacó finalmente, né, tomara a sua esposa. É claro que a gente imagina, né, quantos beijos ardentes, quanto abraço, quantas juras de amor, né, eles fizeram ali, ele falando. É claro que a moça devia estar bem caladinha, né, para não ser descoberta antes. E aí, quando chegou de manhã cedinho, quando Jacó acordou e ele viu que era Lia, ele devia ter soltado um grito: Lia, você! Aí, né, e certamente que ela ficou sem palavras. E aí ele foi atrás de Labão. Labão, você me enganou! E aí, quando Labão veio, falou assim, mas não se faz isso aqui na minha terra, nossos costumes. Voltaram lá outra vez para o Ministério do Trabalho, Labão. E aí chegou lá e ele falou assim, olha, se você quiser, trabalha mais 7 anos para você conquistar a outra filha menor. Porque primeiro a filha maior, mais velha, depois, né, a mais nova. Vocês percebem que aí, acredito eu, que Jacó ficou pensando assim como eu comprei a primogenitura do meu irmão, Labão me enganou com a primogênita.
Assim como eu enganei o meu pai, Isaac, né, fingindo ser o meu irmão, também fui enganado por Labão com a troca de esposa. Então, ele suportou aquilo. E ele foi trabalhar mais 7 anos para conquistar o amor da vida dele, a paixão da vida dele, né? E aí eu acredito, assim, que quão difícil deve ter sido para Lia, né, suportar essa dor de ver o seu esposo todos os dias dormindo com ela, abraçando ela, mas pensando na outra, né? O amor que seria para ela foi para outra. Ela se sentiu assim infeliz porque ela foi enganada pelo seu pai, foi vendida pelo seu pai, né? Não tinha o amor do seu marido, tinha o ódio da sua irmã, que certamente todos os dias ela falava: você está casada com ele, mas ele me ama a mim, não a você. Imagina essas brigas de mulheres, né? Essas trocas de delicadezas, né? Como, ainda mais com irmãs, que falam tudo que vem na cabeça. E ali Lia sofria por tudo, né? E aí, certamente que Lia também era uma mulher de oração. Porque a Bíblia Sagrada fala assim, que Deus ouviu quando Jacó chegou aos mais 7 anos de trabalho, ele recebeu a Raquel por esposa, né? Foi lavado, agora você me dá minha esposa, e ele se casou com Raquel. E aí diz assim que ele amou mais a Raquel do que a Lia. Quer dizer, imagina o infortúnio, a tristeza, né, desta mulher, da Lia. E aí, imagina, mais 7 anos, né? São 14 anos amando uma mulher, né? Ficando com uma, mas pensando na outra. E aí Lia ficou assim, aborrecida, deixada de lado, entristecida. Mas Deus não agrada disso. Deus tinha um plano para Lia. Deus tinha uma promessa para ela ser mãe de nações, né? Ali tinha o plano de Deus na vida de Lia. Deus não ia deixar ela de lado. Deus não ia deixar ela estando assim, como diz a nossa palavra aqui, a ver navios, né? Deixando uma pessoa assim, sem nada, sem as bênçãos dele. E ela sendo, ainda mais ela sendo sendo rejeitada. Mas Deus não a rejeitou. Mas ela se sentia rejeitada. E ela esperava o amor, e esperava o olhar, esperava os sentimentos do marido, que não vinha. Aí Deus abriu a madre dela, veio o primeiro filho, Simeão, veio o segundo, não, Simeão não, veio Rúben primeiro, depois veio Simeão, veio Levi, veio Judá, né? Veio Judá, veio o quarto filho. E aí ela viu que com todos esses filhos, que filho não segura marido, nem compra o amor do marido, né? Ela sabia, estava ali convicta, que ela não podia mais esperar pelo amor dele. Ela começou a olhar para Deus. Tanto é que quando o quarto filho nasceu, Judá, ela louvou a Deus, né? Judá significa louvor, louvar a Deus, adorar a Deus. E ela começou a louvar a Deus, porque só ele podia fazer uma mudança na vida dela. Então, ela parou de se sentir coitada, oprimida, deixada de lado, e aí ela começou a colocar o coração dela em Deus, a esperança dela foi em Deus. E ela, Lia, ela tinha um desejo muito forte de conquistar a família dela, conquistar o amor do marido, reestruturar a família dela, né? Como todas as mulheres, como diz a Bíblia Sagrada, né? A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as suas mãos derruba. Ela, com tudo isso, ela não derrubou os seus muros, a sua casa, a sua família. E ela dizia, meu pai me enganou, fez negócio comigo, me vendeu por ganância, meu marido não me ama, minha irmã me odeia, os vizinhos têm pena de mim, os empregados cochicham, quando me vê, sou infeliz. Mas vou conquistar o meu marido. Eu vou conquistar o meu marido com os filhos.
eu vou reestruturar a minha família, eu vou dar uma família para o meu marido, ele ainda vai ver o meu valor. Mas ela colocou a sua esperança em Deus. E todas as vezes que nascia mais um filho, ela louvava o Senhor. Louvava o Senhor. Mas Deus tinha planos, né? Para ela ser mãe de nações. Assim como Lia, os seus filhos sofriam também com a falta de amor do pai. Assim, os filhos de Lia iam crescendo, né? Ia vendo o que acontecia, né? Dentro de casa. Via que o pai não amava a mãe, via que o pai não dava atenção para eles, e até que um dia, né, eles viram lá o que aconteceu lá depois do casamento, e a outra também, ela disputava, né, ela devia oprimir a Lia, e os filhos iam vendo isso, ia crescendo, né, e com toda a dificuldade, com toda a tristeza que ela via, né, no olhar dos filhos, e do jeito que o pai, tudo bem, fazia uma gracinha quando nascia, talvez pegasse no colo, né, acariciava, mas não tinha aquele prazer, porque Jacó também pensava, podia ser os meus filhos apenas com Raquel, mas ele talvez não falasse nada, mas ele transmitia isso, né, pela falta de amor, pela falta de carinho, pela falta de companheirismo, pela falta de diálogo, né? E aí eles viam, percebiam isso e ia tendo o jeitinho deles lá, que um dia todos eles deram muito trabalho para Lia e para Jacó. Mas por quê? Por falta do amor do pai, da presença do pai, do amor, do carinho, né? Então, aconteceu tudo isso na vida de Lia. Mas ela foi vendo que Deus estava na vida dela, né? Como diz a palavra de Deus, o coração humano faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, Deus estava mostrando para Lia que ela era importante. Apesar dela achar que não, Deus dava valor para ela. Ela teve um grande valor. Por exemplo, na vida do filho, né, Judá. Ele, o significado do nome dele era louvor. Então, Deus, através dessa tribo, né, futuramente a tribo de Judá, nasceria o rei Davi, com uma grande genealogia, né, a grande linhagem, onde veio nascer Jesus, né, da tribo. Então, Lia tinha um grande papel ali, porque Deus tinha esse propósito na vida de Lia, mas ela não se via abençoada dessa maneira, né? E aí, eu não sei se devo de continuar, porque aí já começa a falar de Raquel, mas Lia foi uma grande mulher, que ela suportou as intempéries da vida, né? Suportou todas as injúrias, as dificuldades, né? Do familiar, do marido, das vizinhanças. Ela suportou todas aquelas afrontas por amor ao marido dela. E ela tratou bem o marido dela. E ela tratou bem os filhos, para que o marido dela, para que Jacó um dia olhasse para ela e amasse mais ela do que a outra. Mas a gente sabe que não foi assim que aconteceu. Mas mais na frente, né, depois que a irmã dela teve filhos, tal, né? Ele transferiu o amor também para os filhos de Raquel, que também ainda constrangeu a Lia, constrangeu os filhos da Lia, né? A Lia teve 7 filhos, né? 7 filhos. Teve uma filha, 6 filhos, com uma filha, né? 7. Mas teve, falando de homens e de tribos, né? E teve mais 2 pela sua serva, né? Zilpa. Então, teve ali 8 filhos, mas ela teve 6, né? E ela teve muito sofrimento com os filhos, né? Mais tarde, a história mostra, né, que cada um teve uma vida, assim, trabalhosa para ela, né? Simeão foi dormir com a concubina do pai, Diná foi estuprada, né, a filha dela,
os dois irmãos, né, Simeão e Levi, se tornaram protagonista de um assassinato em massa, né, uma chacina, matou todos os homens do acampamento lá em Sucote, né, e matou todos eles, ainda levou as mulheres cativas e ainda saqueou a cidade, quer dizer, teve que sair fugido dali, de Sucote. Mas a gente sabe que ali, como Jacó precisava de ir embora dali, né? E ele precisou de ir embora dali rapidamente, né? Porque com medo. E ali Deus falou para ele: vai para Betel, para o lugar que te apareci primeiro. E lá levanta um altar. E aí ele foi, né? Ele foi para lá. Nesse momento ele já tinha passado pelo encontro com o irmão dele, né? Com Esaú. Deus tinha tirado do coração dele todos os temores. E ali ele foi, né, para Betel. Mas nesse caminho aonde ele apareceu, teve encontro com Esaú, Deus abençoou que eles fizeram as pazes, né? E ali, em vez dele continuar indo para Betel, ele foi para Sucote, aonde aconteceu essa tristeza, né, na vida deles, porque Jacó morou ali em Sucote, e aconteceu aquilo tudo com a filha com Diná, a filha deles, e ele, como pai, ficou calado, né, deixou vendo a filha que foi estuprada, né, que foi deflorada, ele ficou calado, e vem os irmãos e faz aquela vingança toda, aí é que ele falou, não se faz isso, não podia fazer isso, né? Mas já era tarde, né? Eles fizeram o que fizeram e enganaram também. Tudo isso aí é aquela história que tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que ele fez no passado estava vindo à tona, né? Aquela história do engano, aquela história da primogenitura. Tanto é que o primogênito dele, né? Entrou a mulher dele, né, a concubina dele, né, e é o que não podia ser feito, ele fez. Então, aconteceu tudo isso aí, e ele precisava de colocar a vida dele em ordem, no altar de Deus. Jacó precisava de ir para Betel. Deus falou para ele, vai para Betel e levanta o altar para mim, que eu vou te abençoar. E aí ele foi, né, chegou lá em Betel, e ele falou para aquelas mulheres, né, toda a sua família, né, tirai as idolatrias, tirai todos os ídolos que vocês trouxeram, todos os costumes, tira essas vestes, trocai as vestes, tira esses ídolos, tirai, porque ele queria levantar um altar para Deus. E ali ele levantou um altar em Betel. Ele ungiu ali aquela pedra, que a pedra significa Cristo. E aí ele colocou a libação em cima. Foi a primeira vez que aconteceu isso, que é o vinho, né? A libação em cima daquela pedra, que significa alegria. E depois ele tacou azeite na pedra, que ungiu aquela pedra, que significa a unção do Espírito Santo. E aí ele fez tudo aquilo e foi embora, né, dali para Hebrom. Só que no caminho, né, aconteceu da morte da Raquel. Raquel faleceu, e ele sepultou ali no caminho de Belém Efrata, e continuou o caminho, sepultou ela, colocou uma coluna lá no túmulo dela para marcar, né, que está até o dia de hoje, e ele prosseguiu. E ele prosseguiu indo, né, para Hebrom. E aonde ele chega, em Hebrom, e aí ele chega aonde está o pai dele, e mais um pouquinho, ele não achava o pai já, né, falecido. Porque aí daí pouco tempo o pai falece. E aí acontece que ele e o irmão dele sepultam, né, o pai, Isaac. Mas Deus foi tão grande com ele que ele viu o pai vivo ainda, depois de muitos anos, né? Mas todo esse sofrimento que Lia passou, poderia ter sido economizado, né? Se não fosse aquele engano, se não fosse aquilo que ele fez, né? É como diz na palavra de Deus, né? Que Saulo de Tarso foi perseguidor de Jesus,
e agora, por amor a Jesus, ele ia ser perseguido, né? Agora a gente vê aí também o Jacó, que enganou, né? E ele estava sendo enganado. E teve todo aquele, né, aquela semeadura de tudo aquilo que ele fez. Então, é isso que nós temos para falar, que Deus não deixa, né, aqueles que confiam nele, que buscam ele, ficar sem resposta. Lia teve todo aquele sofrimento, mas Deus deu muito valor para ela. E é o que ele faz hoje, ele dá valor para nós. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, os nossos pecados, né? Nós muitas vezes achamos e procuramos nas pessoas o nosso valor, mas o nosso valor está em Deus. Nós temos que encarar que o nosso valor não é as pessoas que vai dar para nós aquilo que a gente precisa, é Deus que vai dar esse valor que nós precisamos, certo? Então, é isso que é a primeira parte dessa palavra sobre família, né? Nos tempos tão difíceis que nós estamos hoje, né? Em que, hoje em dia, não é mais a família tradicional, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua esposa, e ali vai fazer uma família. Hoje em dia tem gente aí colocando família aí como 2 homens, 2 mulheres, né? E essas coisas que Deus não se agrada. Mas Deus está abençoando o seu povo, a família da igreja, o seu povo, que se chama pelo seu nome. Amém? Tem alguém que quer falar alguma coisa, né? Que quer falar, que quer perguntar? Esse é o momento. Não sei nem se vocês estão me ouvindo, né? Tem alguém que está me ouvindo direitinho Estamos aí? ouvindo. Oh, glória a Deus! Sim, estamos ouvindo. Aleluia! Pode falar, minhas queridas, quem quiser falar alguma coisa, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, né? Mas pode falar, pastora Zilanda, pastora Balbina. Nós queremos ouvir, se vocês quiserem falar alguma coisa, complementar, né? Sobre família. Querida Marli, que está aí também. Tassiane, um prazer, viu? Que Deus abençoe. A Fabi, Natasha. Igualmente. Amém. E alguém quer falar? Pode falar. Se alguém quiser pedir oração, nós vamos orar. Amém? Pastora Zilanda? Elisângela? Cheguei agora, pastora Jocelina. É a Marli. Minha querida Marli. Leila. Então, teve um problemão aqui na minha casa agora, você nem sabe, eu estava aqui, assim, vou pôr o celular para carregar, né? Assim? Pagou tudo. Oh, Jesus. Eu olhei assim, deve ter apagado a rua, né? Ah, sei. Eu falei assim, não, só a minha casa, tudo aceso aqui. Olha, meu Deus do céu, que luta, hein? Que trama. Aí eu liguei para o Mas, pastor, falei, pastor, não vai dar para me assistir o culto. Jesus amado, eu estava esperando a Marli assim. e todas as minhas queridas irmãs aí. Eu falei, não, eu quero ver todas. Aí o pastor falou assim, estamos em oração. E olha, o pedreiro veio aqui, foi lá, ligou o disjuntor lá na frente, lá na rua. Tem 2 disjuntores. E é o disjuntor que está dando defeito. Meu Deus. Tinha que ser hoje, hein, disjuntor? Justamente hoje, mas, honra e glória do Senhor, eu ainda assisti um pouquinho do culto. Glória a Deus, glória a Deus. Quer falar alguma coisa, Marli? Quer complementar a respeito de família? Pode falar. Porque o que eu tenho a falar é que é Ruth, né, família, eu estou assim, em oração com a minha família, né? A senhora sabe a minha luta, né? Sim. Mas tudo está sob controle de Deus, né? É Ele que nos controla, que nos dá a vitória. Basta crer. E a gente fica em oração e se derramando aos pés dele, clamando a ele, né? E esperar em Deus. Que a Glória vitória, a Deus. É nossa, em nome de Jesus, pelo seu sangue, né? Sim. A nossa vitória é assim, tem que pedir para Deus e Deus olha pela gente, né? Eu agradeço a senhora pela palavra, né? Glória a Deus. E Deus abençoe ricamente.
que seja para a edificação de cada um dos irmãos e saber que o Deus de Lia e Jacó, o Deus que teve planos na vida dela, sabendo de todas as suas debilidades, né, sabendo as suas dificuldades de amar, né, de ser amada, as dificuldades de ser aceita, né, pela família, pela sociedade. Deus é o Deus dela, e Deus é o mesmo Deus que é o nosso Deus, ele não mudou, ele quer abençoar a família de todas nós, né, que lutamos para a salvação da família, para um se dar bem com o outro, para edificar, né, e a gente tenta edificar, não criticando, né? A gente gosta muito de apontar o dedo mesmo, né? Quando a gente sabe da palavra, e tem uns aí que, né, familiar da gente aí, que quer aprontar e tudo, e a gente quer logo enfiar o dedo, né? A gente quer apontar e falar e dar aquelas broncas que a gente gosta de dar. Mas aí a gente dá uma freada e pensa assim, eu também tenho defeito, mas se a pessoa quiser conselho, eu vou dar o conselho. Mas se não pedir, e se ela, vamos estar orando, né? Vamos estar orando, vamos estar aconselhando quando a pessoa quer o conselho, porque a maioria das pessoas que recebem conselho, ela não atende, né? Ela não aceita, porque dizem, né, que se conselho fosse bom, seria vendido, né? Como a gente dá de graça, a pessoa não dá valor. Mas a gente precisa ser essa mulher valente, né? De oração, que esteja na presença de Deus, para poder também aconselhar, se não for os filhos, os sobrinhos, os irmãos, parente, vizinho, nós somos salvos para salvar, né? Somos pessoas que também temos uma família, e a gente pode ajudar a família da gente, pode ajudar a família dos outros também, né? Quantas pessoas aí que estão sozinhos no mundo? Então, nós podemos ser a família dessas pessoas, né? Quantas mulheres, quantas pessoas estão nas igrejas, né? E que não tem ninguém para conversar. E nós podemos fazer a vez, né, dessas pessoas, dessas mulheres abençoadas aí, e dar conselhos, né? E falar, e orar, e estar intercedendo, dando uma palavra, né? Especialmente a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que usam frases do mundo para aconselhar, né? Porque aconteceu isso com a fulana de tal, cuidado, não vai acontecer com você. E tem pessoas também, tanto até mesmo pessoas que estão na frente do trabalho, da casa de Deus, que falam assim, olha, se você não obedecer, eu vou falar com o pastor, viu? Sabe por que ela fala isso? Porque a autoridade dela como mãe, né, como esposa, como irmã, não está tão boa assim, não. A mulher tem o seu valor quando ela usa de autoridade dentro da palavra de Deus, dentro dos parâmetros, né, da palavra de Deus e nos limites. Não podemos assim, exceder os limites, né? Exercendo autoritarismo. Não, a autoridade de Deus, né, que é diferente. Mas, com tudo isso, com oração, né? Orando para que ninguém saia triste, ninguém saia machucado, mas saia edificado, com um conselho abençoado. Amém? Então, já que ninguém tem perguntas, ninguém quer falar mais, né, pastora Zilanda? Eu vou falar, estava aqui pensando. Eu vi, assim, duas situações nessa história, né? Sim. Tanto a de Jacó, a perseverança dele, que ele ter lutado por Raquel durante 14 anos. Ele lutou pela família que ele queria. E tanto Lia, que perseverou em não desistir da família dela, de querer a sua família bem, apesar de todas as situações. Então, são duas coisas que a gente tem que sempre levar. É a perseverança e não desistir da família. Acontecem muitas situações, muitas frustrações,
e as pessoas acabam desistindo das famílias, não querem, vou desistir, vou abandonar esse plano, e Com não é esse certeza. o caminho. Apesar de cada dificuldade que cada pessoa enfrenta com suas famílias ou não famílias, o não Verdade. desistir e perseverar por ela em Deus, esse é o caminho Com para se certeza. ter, para se obter isso. Com certeza. Isso mesmo, né? Não é verdade, irmã Balbina? Não é verdade, irmã Bali? Irmã Maria Duarte? Que Deus Oi. abençoe. Amém. Paz do Senhor. A paz, minha querida. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Que maravilha, né? Se fosse assim mesmo, né? Na íntegra desta frase, está tudo bem. A gente sabe que não é bem assim, né? Aquela mulher, né? Que o filho estava morto lá. Vai bem? Tudo bem. Mas por que a irmã falou isso? Porque nós usamos a fé, né, irmã? Nós usamos a fé para dizer assim, está tudo bem. Ainda que, né, os dissabores, os problemas, mas sabe como eu falei para minha irmã um dia desse? E ela falou assim, aqui está uma tribulação. Eu falei, graças a Deus. Só não tem tribulação lá na terra do pé junto. Aqueles que estão lá, ó, não tem mais tribulação. Então, dai graças pelas tribulações. Viu, E é irmã? isso mesmo, irmãos. Nós precisamos dar graças pelas tribulações que nos faz chegar, Viu, né? irmã? Sim, Assim, teve um cantor, né? O Regis sim. Danés disse uma vez assim, já faz tempo, eu gravei na minha cabeça, né? Que ele falou assim, que o crente que não tem prova, alguma coisa está acontecendo de errado, porque o cristão tem que ter a prova para poder vencer a prova, para que Isso Deus mesmo. possa ajudar, né? Com certeza. Sem prova, a pessoa não tem vitória, né? A É, vitória procede. O que é a vitória? É aquilo que procede de uma guerra, né? De uma luta. Ele vai ter vitória verdade. como, né? Então é isso mesmo. Todos nós temos lutas, como nós vimos que Lia teve muita luta a vida inteira. Mas saibam de uma coisa, hein, gente? Lia foi abençoada depois da morte de Raquel. Olha, a partir do momento que Deus levou Raquel, né, que ela teve trabalho no parto, e Deus levou Raquel, a Lia começou a ser amada, começou a ser olhada de uma outra forma pelo Jacó, né? Ela começou a ser amada. E tanto é, para acabar a respeito de Lia, com respeito a Lia, que quando Lia morreu, ela foi sepultada junto com os patriarcas. Olha o valor e a honra que ela recebeu de Jacó. Ela foi sepultada junto com o patriarca, lá com Abraão, com Sara, com Isaac, Rebeca. E aí ele falou assim: quando eu morrer, eu quero que me enterre junto com Lia. Não foi com Raquel. Quer dizer, nem tudo, né, foi atrás de um grande amor, de uma grande paixão. Ele viu que Lia era uma grande mulher. Criou os filhos dela e ainda criou os filhos da irmã quando faleceu, né? Então, Deus deu muito valor para ela. E Ele está dando muito valor para você, minha irmã. E nas suas lutas, você não é pequena, não é menor do que ninguém, não é pior. Você tem o seu valor e Deus está olhando por você. Amém? Amém. Vamos Amém. orar para Amém. terminar. Não Só acaba uma hoje. palavrinha aqui. Pois não, minha querida. Palavra envolvente, né? Sim. Pelo mês de maio, trazida por você, que é muito amada, pastora Jocelina. Você sabe o quanto nós te amamos. Sim, E aí eu você sei. traz a memória da Sim. expressão que é tão falada que você relatou em poucas palavras, quando a gente diz Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha o que você trouxe à luz da palavra, Glória a contando a Deus. história de Lia, e que trazendo para as nossas vidas, a gente percebe a situação de famílias estruturadas
Com certeza. Famílias desestruturadas. Então, você percebe que houve o que aí? O engano. Olha como o engano, ele não vai muito longe. Ele não foi muito longe. Ele só foi mais longe porque a Lia, né, ela superou com o olhar de suportar e olhar para Deus. Com certeza. Ela teve um olhar que ela se envolveu realmente o que Deus é na realidade, a vida dela mudou. Porque a humilhação dela foi além da conta. Foi sim. Mas ela não titubeou. Ela olhou para o autor e consumador da fé. Com certeza. O pai dela foi o enganoso. Mas ele já vinha trazendo isso, não é? Porque o Jacó, o engano. Então, o pai de Lia já ficou o quê? Armado. É verdade. Ele tramou, né? Ele tramou tudo aquilo. E tramou tudo isto. Não é? Por ganância, por ganância. Jacó pagou o preço, foi o que você disse aí. Foram as palavras que mais eu fiquei. Família estruturada e família desestruturada. Isso e aí, mesmo. Quando a família é desestruturada, nós somos igreja. Verdade. Então, desmonta todo o alicerce da igreja. Então, Com a certeza. família estruturada, igreja de pé. Igreja estruturada. Família desestruturada, igreja bagunça, não é igreja. Verdade, não é verdade. Deus possa abençoar esses pastores Isso. que estão à frente, não é? Que as igrejas sejam estruturadas, porque eles trazem a base. Com certeza. Que é a família. Que é a família é a base da sociedade, da igreja. Né? Porque você entrou aí com este assunto de Lia, que você vê que Raquel morre. Porque a vitória era para Lia ver também a olhos abertos de que o Senhor estava com ela. Com certeza, minha irmã. Ela foi enganada também. Glória a Deus, é verdade. Tudo procedia da vontade de Deus, tudo isso aí. Com certeza. Porque ela tinha que ter o desejo de dar muitos filhos para ele, e nisso ela ia fazer a família crescer, mas Deus estava vendo que a família crescendo seria as nações, né? As nações que seria como pó da terra, como as estrelas do céu. A promessa que ele fez para Abraão tinha que se cumprir, né? Ela foi uma protagonista, né? De 6 nações aí. 6 nações. Que glória a Deus, né? Ela foi ousada. Foi, né? usada e ousada. Desistiu né? De Deus. do propósito de Deus com relação ao que é realmente família. É verdade. Isso aí. Agora são de 9 nações, são 9 participantes. Ah, tem mais aqui, tem mais. Tem mais? Acho que tem umas 10 aqui. Ele está falando de cada irmã que está aqui, são uma nação, hein? Todos nós somos. Glória a Deus. Aqui são as 12 tribos de... Glória a Deus. Deus está fazendo você mãe de nação. Olha nós aqui outra vez. Glória a Deus. Deus não é somente Deus de Isaac, Abraão e de Jacó. Porque Deus não é Deus de mortos. É verdade. Deus é Deus dos vivos. Amém. Cada um que recebe Jesus como seu Salvador recebe vida. Amém. Tem muita gente fazendo Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Davi Miranda, Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos, porque ele tem prazer em se manifestar para os vivos. Então, se tiver alguém aí em estado de coma, vê se acorda. Eu vou falar uma coisa. Posso falar uma coisa? Pode, minha querida, pode. Então, Se o horário deixar, né? é... Tomara que aumenta mais um pouquinho. Falta um minuto. Só um pouquinho eu vou falar. Então, né? Tem muitas pessoas
que estão vivos e estão mortos ao mesmo tempo, porque eles não fazem as coisas que Deus tem na vida deles, né? Com certeza. Porque se eles fazem coisa errada aí fora, então eles não estão fazendo as coisas de Deus, estão mortos nos seus delitos e pecados, né? Isso Porque mesmo. Com pessoas certeza. que pensa que está fazendo coisa boa, tá fazendo coisa muito errada, né? Com E é isso certeza. que eu falo para os irmãos, né? Verdade. O irmão tá Vamos errado. orar? Vamos orar, porque eu acho que agora, daqui a pouco, acho que fecha, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós, nesse momento, entregamos, Senhor, estas vidas nas Tuas mãos, cada irmã que está aí, Senhor. Senhor, nos ouvindo, que o Senhor abençoe as suas vidas, os seus lares, a sua família. Venha curar os enfermos, venha libertar, Senhor, os que estão oprimidos. Venha, Senhor, dar solução dos problemas familiares, emocionais e físicos. Venha, Senhor Deus, dar solução naqueles problemas que estão lá, Senhor Deus, na justiça. Meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos. Te pedimos que venha, Senhor, dar livramento nesses tempos de pandemia. O Senhor venha dar livramento para essas famílias, venha dar livramento para os seus parentes. Senhor, venha dar solução, meu Pai. Abre portas de emprego. Venha abençoar, Senhor Deus, para que haja paz, haja libertação nas suas casas, nas suas famílias. Nós abençoamos cada vida, Pai. Nós repreendemos agora toda enfermidade do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, e que tiver em algum familiar, nós repreendemos todo espírito de doença, de enfermidade. Em nome de Jesus, declaramos vida, declaramos saúde, declaramos vitória. Em nome de Jesus, para esta família, para todos esses lares que estão agora, Senhor, nos ouvindo. Derrama das tuas bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Trata cada irmão, Senhor, naquilo que ele necessita, que ela necessita. Vá de encontro, como o Senhor foi de encontro a Lia, que o Senhor tratou com ela, o Senhor trata com cada um de nós. E para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Elber, muito obrigado. Glória a Deus. Você é Pastor tão Elber. importante Para Deus. Glória a Deus. Sofrendo angústia e dor. Ei, tô dando microfonia. Minhas irmãs, muito obrigado pela participação de todas aqui. Pastora Jocelina, muito obrigado. Você tem sido usada por Deus, né? Eu sei que o Senhor ainda vai falar muito. Na próxima terça-feira nós estaremos de volta aqui. Agradecer a todas as irmãs que vieram, estão aqui presentes. Viu, pastora? Obrigado. Muito obrigado, Michel. Michel já colocou até o sininho para saber a hora de terminar. Então a gente vai encerrar aqui. Muito obrigado a todas vocês. Liga o seu microfone, pastora, que eu acho que você quer falar para a gente encerrar. Ativa o seu microfone, é porque estava dando microfonia. Isso, aperta na telinha aí que tem um microfonezinho. Eu fiz. Pronto. Aperte de novo. Tá vermelhinho. Aí, isso, agora sim. Aperte de novo. É bem simples. Aí, pronto, deixa assim. Agora fica vermelhinho, tá desativado. Menino, tava vermelho o tempo todo. Não, a gente estava ouvindo. Tava? Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe, viu, minhas irmãs, meus irmãos. Obrigado, pastor Elber, foi um privilégio, né, para mim, ser lembrada. Que Deus recompense o Senhor, a sua vida, o seu ministério, que o Senhor venha multiplicar, abençoar nesses tempos em que as igrejas estavam, né, fechadas, que estão se reabrindo,
e que venha um crescimento sem precedentes. Amém. E feliz casamento. Em nome de Jesus. Obrigado. E feliz casamento, ele já está feliz, né, Zilane? Muito. Com certeza. Bênção sobre as suas vidas, viu? Amém. Para a glória do Senhor. E até terça. Até terça que vem, minhas amadas. Na graça de Deus. Mesmo horário, né? Mesmo 8 horas, horário. né? Estaremos juntos. Valeu.